pessoal, sejam muito bem-vindos ao Forecast. E hoje nós estamos aqui com o Paulo Eduardo Ribeiro, o famoso Paulinho da MEP. O Paulinho, para quem ainda não conhece, é um amante dos esportes outdoor desde a sua adolescência, é formado em educação física, já foi atleta de mountain bike e hoje atua como treinador. Ele tem uma assessoria, a MEP Assessoria Esportiva. Se você não conhece, depois a gente vai colocar o link aqui para vocês entrarem no Instagram e verem todo o trabalho dele e dos seus atletas. Então, Paulinho, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao nosso Forecast. Prazer todo meu, agradeço a oportunidade, a confiança e vamos fazer um bate-papo bem descontraído, bem legal, trazer um pouco de informação para os amantes não somente da bike, mas do mundo outdoor como um todo. Bacana. Paulinho, vamos começar algumas histórias, talvez o pessoal, muita gente não saiba. A gente está aqui em Itajubá, né, região das montanhas, né, da Mantiqueira. A gente tem muito próximo aqui o Pico dos Marins e você sempre é convidado pelos bombeiros para tirar a galera dos enroscos lá no pico, é isso mesmo? Uma particularidade, a gente como vivencia na serra, tem esses eventuais, né, de perda de aventureiros, né, no caso de montanhistas que acabam por algum motivo climático se perdendo na serra, acaba que o Corpo de Bombeiro, de uma forma inteligente, eles atuam sempre, independente aqui na região da Serra da Mantiqueira, mas no Brasil como um todo, eles atuam de forma conjunta. Então, eles atuam com a polícia militar do local, eles atuam com os montanhistas daquela região, para poder fazer uma busca menos perigosa e mais efetiva. Então, de N vezes que já aconteceu no Pico dos Marins, de aventureiros que não conhecem a região, por algum motivo se perderem por neblina baixa, ou por se perder mesmo no caminho e ir para outros caminhos que acabam não sendo lugar algum, o Corpo de Bombeiro acaba acionando a gente, eu, o Juliano, o Orlando, para a gente poder fazer um trabalho em conjunto e assim ter sucesso na busca daquela pessoa na qual está perdida na serra. Aproveitando, né, a gente está próximo aí a começar a temporada de montanhas, né, a gente fala aqui do outono e inverno. Qual é a dica que você dá para quem está pensando em subir uma montanha, não tem muita técnica, não tem muito conhecimento? Qual que é aquela dica básica? A dica primeiramente é sempre respeitar o lugar onde você vai. Seja ciclista, montanhista, trekking, fazer um hiking, qualquer lugar que você vai fazer esporte outdoor, respeite o lugar. O que é respeitar o lugar? Primeiramente, trazer informações antes de mesmo de estar lá, de como é que é o local, como é que é o clima, mesmo que agora a prática é o local ideal, é o momento ideal, né, que a gente está entrando no outono e inverno, que é o momento onde se chove menos, e assim, consequentemente, você tem uma formação de neblina um pouco menor, então, consequentemente, os dias são mais limpos, né? E favorece a prática de uma forma mais feliz, né? Na qual a pessoa não vai encontar com mais segura, né? Mais seguro. Então, escolha o local primeiramente e vá procurar informações sobre aquele local. Pico dos Marins, qual que é a particularidade do Pico dos Marins? É uma região montanhosa que fica próximo já a uma região do mar, não é a Serra do Mar, mas está próximo. Então ali vira um ciclo de nuvens que ficam batendo na serra, que acaba gerando microclima. Então é uma região particular desse tipo de ação. Então nem sempre o tempo limpo na sua região, próximo ao Pico dos Marins, lá também vai estar. Então já vai preparado para esse tipo de eventualidade, no caso mesmo no inverno, pode ser que feche o tempo de uma hora para outra. É uma particularidade do local. Consequentemente, uma cachoeira no verão, verifica se não tem a probabilidade na parte da tarde de uma chuva que se caia na cabeceira dessa cachoeira, né, onde a água vem correndo aonde você vai estar, em 2 minutos ou até mesmo segundos a água acaba levando todo mundo num dia totalmente aberto, mas na cabeceira da serra choveu e ali acabou mudando tudo no lugar onde você estava. Então, tanto no verão quanto no inverno, tem que respeitar o local. E antes de ir para o local, preferencialmente estudar as características do local. E de preferência, onde não se é a cultura do Brasil ainda, ir no local para poder desfrutar daquele local, da experiência que você espera ter, com alguém que tenha uma experiência cabível, né, e qualificada para poder fazer que a atividade, né, o trekking, caminhada, bike, ou propriamente dito um banho de cachoeira seja feito de forma segura.
É isso que eu ia falar, dá preferência por contratar um guia local, né? Acho que é sempre mais seguro, não é algo que seja custoso, assim, um investimento muito alto. Às vezes você está indo num grupo, é muito mais seguro você contratar um guia do que se aventurar sozinho, né? Eu indico, sempre indico. Isso daí porque a gente não vai ficar pagando para ver. Não vai ter a experiência negativa para poder ter ação depois do ocorrido. Leite derramado não se dá mais para poder voltar ao pote, né? O leite que foi derramado. Então, uma vez que você não conhece o local, ou se foi no local e foi num dia aberto, lindo e maravilhoso, não espere voltar naquele local com mais 10 amigos, porque na primeira experiência foi totalmente positiva, e achar que vai ser a mesma coisa. O tempo pode fechar e você coloca as pessoas em risco. E foi um dos casos na qual a gente foi resgatar pessoas no Pico dos Marins. Foi nesse caso, um cara ele foi sozinho, bateu nos marins até o cume e voltou sem problema nenhum, porque a trilha ela é bem marcada pelo excesso de pessoas que acabam subindo a montanha. Mas uma segunda oportunidade com mais amigos na qual não conheciam a serra, ele teve a surpresa de fechar o tempo lá em cima e não conseguia sair. Então, por esse motivo, quando se fala eu conheço a serra, é você conhecer a serra, o chão que pisa, não o ambiente que você vê. Então, olhar ao seu redor não é conhecer o local. Você tem que conhecer e memorizar o chão que você pisa. Assim você está seguro em dia aberto, fechado, de saber onde você vai estar. Se algum caso acontecer de fechar uma neblina, de chover ou de escurecer antes da hora, você sabe onde você deve ir. Você conhece o chão. E uma coisa que é importante também, pelo menos eu considero isso, é verificar bem o guia que você vai contratar também nessas questões, porque a gente já viu casos aí de guias que não conheciam o local, não eram da região ou se autodenominaram guias e já levou grupo e precisou de helicóptero, polícia, bombeiro para resgatar todo mundo, né? Então eu acho que a importância também de saber quem você está contratando para cada tipo de aventura, de passeio, né? Sim, porque hoje, igual eu falei, o cara ele vai para o local 2 vezes, 3 vezes com o tempo limpo e ele se determina, né, se vangloria ali, eu sou o guia do local. Errado dele falar que ele conhece o local, não está, porque ele conhece. Ele já foi lá 3 vezes, mas ele não tem a capacidade de ser um guia, de colocar vidas, né, no mesmo local que ele esteja, para poder fazer, desfrutar a mesma atividade que ele esteja fazendo. Isso depende de N fatores a mais para poder englobar uma pessoa e ser determinada como guia. Quais fatores são? A pessoa está ancorada por uma instituição ou por uma empresa que acaba cobertando os praticantes com seguro aventura. Caso aconteça alguma coisa, tem recursos a serem acionados para fazer que a aventura ela seja retornada com segurança, caso tenha uma questão de remoção remota. Então o seguro ele cobre isso. Então a empresa vai responder, não somente a pessoa. A pessoa, o guia, quando ele está ancorado a uma empresa, ele geralmente tem cursos frescos de primeiros socorros e é muito claro e é muito, como é que eu posso falar? É muito fácil de acontecer numa atividade de outdoor um fato de queda, uma torção de pé, uma picada de um inseto peçonhento e o cara que ele esteja fazendo ali a condução dos praticantes e seja uma pessoa que tenha conhecimento de primeiros socorros, ele já acaba muitas das vezes fazendo toda a intervenção na hora e acaba que todo esse problema se desenvolva com uma potencialidade muito maior se deixar para descer a serra e depois procurar um médico. Entendeu? Se conseguir descer, se o cara não tiver uma fratura, alguma coisa exatamente. Que impeça, né? Então está ancorado a uma empresa já tem uma potencialidade muito grande de colocar pessoas boas e de boa competência para poder conduzir os seus clientes. Você não coloca ninguém na sua empresa na qual não tem a competência para poder desenvolver o produto ou o serviço que você queira. Sim. Então na área de montanha, na área do guia, né? É muito assim. Isso aqui não é merchan não, viu, pessoal? Porque o Paulinho não faz esse tipo de serviço não, né? Paulinho não tá vendendo o serviço dele não, hein, pessoal? É um alerta mesmo, né? E ainda mais agora a gente tá fazendo esse podcast num momento muito oportuno, que é exatamente a primeira semana de abertura da temporada de montanha, né? Que é o começo do outono. Então é um momento oportuno pra gente poder estar falando sobre o assunto. Ficar alerta, né? Bacana. Paulinho, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos falar aí de ciclismo, mountain bike, que é a sua especialidade, é isso? Sim.
a minha especialidade de prática no modo empírico, né? Que antes de eu formar, eu competia mountain bike, eu praticava mountain bike, e eu escolhi trabalhar posteriormente, né, dentro da área na qual eu sempre venci, sempre fui um atleta, né? Então, consequentemente, entrei na educação física para me tornar uma pessoa de conhecimento palpite, tanto empírico, mas também de conhecimento científico. Então, deu certo, esse era o projeto. E hoje eu atuo dentro da MEP, né? E a gente já tem mais de 10 anos de experiência. Somos bebês ainda perante a referências nacionais, mas a gente está fazendo de uma forma que eu trouxe, né, no início o desejo de ter uma assessoria esportiva e de trazer a pessoa antes da performance. Porque hoje se tem gráficos, se tem N opções de analisar um treino, mas muitas das vezes a lacuna que eu achei no mercado que estava em deficiência é dar atenção ao ouvido, né? Escutar as pessoas e trazer a pessoa antes da performance. Tá dando certo, Paulinho? Resultado que deu certo, né? Deu certo. Eu não vou bater em outra tecla até eu ver que eu preciso de trazer. É lógico, a gente trabalha com a tecnologia aliada, porque senão eu não estaria treinando gente no mundo inteiro. Mas eu não deixo a pessoa de lado. Para mim a pessoa é primordial e depois vem a performance. Hoje a MEP conta com quantos alunos? A MEP hoje está com uma média de 150 atletas ativos e a gente fechou a nossa assessoria há um tempo atrás e a gente tem uma lista de espera extensa de pessoas que querem treinar com a gente. Por que a gente não traz essas pessoas para poder treinar com a gente hoje? Porque a gente tem essa característica de dar atenção a pessoas da performance. Isso requer tempo. E quando se requer tempo, a gente também tem que ficar limitado a atender todos com a qualidade que a gente espera, com o jeito que a gente quer e com a metodologia que a gente emprega. Então, para a gente poder abraçar toda essa venda que a gente fala que acontece, né? Que a gente acaba prometendo para o aluno, a gente tem que limitar a entrada de pessoas, porque senão a gente não vai cumprir com aquilo que a gente está prometendo. E uma coisa que eu acho assim, te dá até os parabéns, que eu vejo que você faz e é realmente o que você fala, é o que você faz. A gente que acompanha, né, o mountain bike há algum tempo, e a gente não vê isso acontecendo em outras assessorias, eu vejo muito claro com você, é o apoio que você dá para o atleta também em dias de prova, né? Coisa que a gente não vê muito acontecer, mas já vi você indo para Campeonato Brasileiro, Pan-Americano, Mundial, tudo para acompanhar os seus atletas, para além de passar, não falo nem do apoio só na hidratação, não, mas é um apoio emocional também, eu acho que é muito forte que você dá, não à toa, já fez aí campeão pan-americano, brasileiro, quase um mundial, mas ainda está em tempo, a gente está na torcida, então assim, isso é uma coisa muito bacana e tem que ser exaltado. Sim, antes de performance é a pessoa. E a pessoa é quem está executando, né, o desejo dela naquele momento. E o momento é o ápice, né, do ciclo. Então, eu não vejo sentido de eu não estar lá nas principais provas. Gostaria de estar em todas, mas não vejo sentido nas principais, onde tem uma aglomeração maior de atletas, e estar presente. E a performance ela foi conquistada durante a semana, meses de treinamento. E ali é somente a lapidação e colocar em prática tudo aquilo que ele treinou. E muitas das vezes existe o atleta que eu falo que ele é o cara treinado e é o cara condicionado. Existe o leão de treino e também existe o leão de prova. Então o cara que ele se treina muito, se dedica, se doa muito ao treinamento e ele não tem essa confiança em si mesmo para poder transpor isso para o dia da prova, é o cara extremamente treinado. Mas também existe o cara que é extremamente condicionado. Se fosse a mesma coisa, não seria o mesmo nome. Então, o cara treinado, ele consegue transpor tudo aquilo que ele está treinando, com muita confiança e maestria, ele consegue, em cima do planejado junto ao treinador, passar isso para o dia da prova. Passar o quê? Passar a leitura que ele fez com antecedência da altimetria, saber quem são os atletas que ele vai conseguir ter como meta, como padrão, saber suplementar na hora certa. Então, isso daí é o cara treinado, é o cara condicionado, desculpa. O cara treinado é o cara que treina, sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que comer, mas não consegue transpor na hora que deve. Bacana. Entendeu? Então a gente está lá para poder fazer aqui, eu sou a ponte. E é o nosso slogan. Nosso slogan da MEP é sermos ponte. E lá eu sou a ponte, para falar para ele que eu estou pronto para poder ajudar ele a transpor o que ele treinou para o dia da competição. Bacana. Você falando aí, me veio à cabeça aqui o Luiz Miguel. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos. Luiz Miguel, acho que hoje todo mundo já deve ter ouvido falar desse nome, Luiz Miguel Honório.
Eu lembro, né, quando, não do início de você treinando ele, mas eu sei da história, mas eu lembro que durante muito tempo você falava pra gente, pô, o moleque tem talento, o moleque tem futuro, e a gente sempre ali, esperando acontecer, né, e você desde muito cedo acreditou nele. Vamos falar um pouquinho do Luiz Miguel, mas eu queria que você fizesse um paralelo também. O que te leva, como que você enxerga no aluno aquele que você sabe que vai dar alguma coisa ali, aquele que você sabe que leva o treino a sério, que leva a alimentação, que tem uma disciplina na vida, né, para se tornar um atleta profissional? Vontade. O cara ele não oscila a vontade dele mediante aos fatores externos. Não oscila. A última coisa que ele vem trazer para mim em uma semana de feedback é a desculpa. Então, quando eu começo a ver uma pessoa que ela tem vontade, é uma pessoa que, independente do objetivo que ela tem no esporte, de alta performance, ela vai alcançar. Porque ela tem a vontade e a vontade é o gero do mecanismo para ela poder gerar, né, o objetivo que ela quer. Seja, vamos pôr o Miguel na performance. E a vontade gera movimento, porque ele está com vontade. Mas não tem nada que impede dele fazer aquilo, porque a vontade está mandando ele para frente. Acordou cedo, tá nevando lá em Maria da Fé, né, que é a geada, tem vontade. O que a vontade vai fazer ele fazer? Movimentar, treinar. Se ele não tem a vontade florada no dia a dia dele, ele vai ter o quê no lugar dela? A desculpa. E a desculpa movimenta a gente de um ato retrógrado, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar parado esperando vir o cenário perfeito para as coisas acontecerem. Então, onde há vontade, há movimento, onde há movimento, há performance. Isso aí serve de chamar atenção para a molecada, que hoje às vezes fica reclamando, mas eu não tenho uma bike full, mas eu não tenho suplemento. E nada disso foi empecilho para o Miguel chegar onde ele chegou, não, né? Conta um pouquinho da história de quando você começou a lapidar o Miguel. Você já via nele, pela vontade, um diamante ali, mas você teve que lapidar ali, ajudar ele a se tornar o que ele é hoje, né? Teve Como um gatilho, o Miguel ele veio através de um atleta que, para mim, o ícone da MEP é o Marco Simão, não é o Miguel, porque o Marco Simão é um cara que tem tudo para não ser nada. É um cara que corta a grama o dia inteiro, fica de pé o dia inteiro, pendurado em barranco, e é um atleta de alto nível há anos. Mas o que é alto nível? É um cara que na categoria dele, ele é um dos imbatíveis nas provas que ele vai. Então ele é um cara muito respeitado. Sim. Eu acho isso muito bonito, porque ele tem vontade. Então ele trouxe o Miguel se espelhou nele através de ser essa pessoa que, tem tanta coisa para ele não ser o que ele é, e ele é. Então acho que o Miguel pegou um pouco disso dele, os dois ficaram amigos lá na adolescência, e num belo dia na MEP, na Move ainda, o Marcos Simão chegou lá e nunca me pediu nada, mas ele chegou lá e falou, Paulo, eu precisaria que você me ajudasse. Aí eu pensei que fosse algo relacionado a uma prova, a um fator financeiro, sei lá, também uma coisa que ele nunca me pediu. Mas enfim, na primeira momento eu pensei que poderia ser isso. E aí ele falou, não, eu tenho um cara em Maria da Fé, Luiz Miguel, tá começando a pedalar agora, que é um dos meios na qual os pais deles acharam que ele pudesse se desenvolver para poder tirar um fator de saúde que hoje é pesado, né, que não é mais comum, é pesado, que é a luta contra a depressão. Aí eu falei, legal, e como eu amo esporte, eu não vejo o financeiro antes da ação. Até um problema da MEP não crescer tanto, que se depender de mim, eu tenho que ajudar, eu quero ajudar todo mundo. Aí eu falei, traz o Miguel aqui que eu quero conhecê-lo. Aí o Marcos trouxe o Miguel numa segunda oportunidade, o Miguel sentou na mesa, me chamou de senhor, eu vi ali Mas você já é um senhorzinho, né? Me chamou de senhor, vi ali um respeito por uma pessoa que ele não conhecia, né? E eu falei, nossa, dá pra ver que o cara não tinha um estudo para se apresentar daquela forma na qual ele apresentou. Então ele já chegou até a Move na época tendo respeito pela empresa através do que a gente fez com o Marco Simão. Então aquilo para ele já dava para ver que era valioso. E eu comecei a ajudá-lo, fizeram vaquinha lá em Maria da Fé, arrumaram uma bicicleta para ele. Ele estava com quantos anos? Ele estava com 16 anos de idade. Já não era um atleta novo, e para mim eu queria ajudá-lo da depressão ali, não se tratando, nem sabia que ele poderia transformar o que ele transformou. Né? Ele mesmo que se transformou, eu só ajudei e mostrei o caminho. E aí ele começou a treinar, comecei a treinar ele, e eu falei para ele, Luiz Miguel,
eu vou te treinar pelo Strava de começo, mas o nosso sistema de treinamento aqui ele tem que ser através de uma plataforma para a gente poder analisar o que você executa. Senão não tem como eu falar para você onde você é bom, onde você é ruim. Ficamos assim e ele começou a treinar. Começou a trabalhar com o Marcos Simão de jardineiro. E juntando uns meses de salário ali, o primeiro investimento dele, a bicicleta dele até então, ele não terminou uma prova, só voltando um pouco o raciocínio, ele não terminou uma prova nesse meio termo no Big Bike, ou se terminou prejudicado, porque o óleo da suspensão vazava e pegava no óculos de segurança que ele cortava a grama e não fazia ele enxergar. Ele me falou isso de uma forma natural, sem reclamar. Tá? Falou sem desculpa, sem justificativa, só justificando por que ele ficou um pouco mais para trás. E aquilo ali me espantou porque ele não reclamou. Eu no lugar eu jamais iria largar. A gente já viu gente chutando bicicleta, jogando no meio do mato, né? Mas só que ele questionou por que ele não foi bem naquela prova. E ele com o quadro remendado, com a mesma bicicleta, qual foi o primeiro investimento que ele fez? Comprou um GPS, porque ele lembrou do que eu falei para ele, que sem o GPS ele não teria performance. Me chamou de senhor num belo dia novamente, preciso conversar com você. Chegou lá numa mesa muito próxima igual a essa, me entregou um GPS, está aqui o que você me pediu, eu quero mostrar para você o quão bom eu posso ser. Aí eu falei, opa, sentiu segurança. Aí começamos o trabalho, acho que foi no meio do ano, Val, foi no meio do ano, e com essa ação eu vi que era a primeira pessoa que eu estava me lidando, que eu tinha uma responsabilidade muito grande. Um sonho, talvez, não sei. Não sei o que ele queria, não sei onde ele queria chegar. Comecei a treinar e vi que a vontade dele era acima da curva. Era o dobro de quando eu queria ser alguém. Era o dobro, porque não existia desculpa, a planilha era verdinha. Dentro do Training Peaks fala que quando você executa a planilha ela fica verde. E o cara ele começou a executar. E ele, num determinado treino, num belo dia que eu vi que ele virou a chave, que ele parou no meio do treino com o Marcos Simão, e o Marcos Simão falou, ele chorou, ele falou, eu não aguento mais apanhar para você. Falou isso pro Marcos Simão, numa subida dura na região de Bahia da Fé, e ali posteriormente, não sei se foi exatamente assim, mas foi muito próximo a isso, e o Marcos Simão chegou em mim e falou, cara, esse cara tem futuro porque ele tá apanhando, mas ele tá apanhando, caindo, atirando, né, pra cima. Aí eu falei, ô Miguel, a gente precisa de um sensor de frequência cardíaca melhor. E aí melhoramos o equipamento, ele trocou a bicicleta, fizemos uma vaquinha, um doutor em Itajubá trocou, melhorou a bicicleta. De 2 meses depois o cara estava se tornando já, que no Big Bike antes era para brigar na categoria, ele já estava batendo na galera, ninguém conhecia ele e ele já começou a desenvolver. No ano seguinte, nisso o Marcos Simão já ficou de roda. Aí já sobrou. Aí o Marcos Simão falou, a partir de agora não dá mais. O Marcos Simão sempre conversou comigo sobre ele e falou, a partir de hoje não dá mais. E nesse ano que ele estava apanhando muito do Miguel, eu levei o Bruno para realizar um sonho, mostrar para ele que ele era mais do que ele é, ele achava do que ele era, e levei ele para o Campeonato Pan-Americano Argentino, e a gente conseguiu ter a honra, né, e a capacidade e competência de fazer o Bruno ser campeão pan-americano naquele ano. Clássico, pronto, voltando, feliz. Sub-23 e Elite. E Elite, né? Para um atleta que é muito parecido com o Luiz Miguel, que na Argentina, uma história muito parecida, né? Que na Argentina ninguém conhecia o nome dele, muito menos se era favorito para aquela competição. Excelente oportunidade para se mostrar o melhor, porque não tem peso nas costas para nada. Foi lá e tornou campeão pan-americano em cima de bons atletas da América do Sul. Voltamos para o Brasil. Bruno Lemes, tá, pessoal? Quem não acompanhou aí, falando do Bruno Lemes. Que hoje é um grande parceiro. Não treina com a MEP hoje, mas ainda a gente tem uma amizade e troca bastante ideia e a gente torce muito por ele. E aí o Miguel ficou com aquilo na cabeça e eu cheguei do Campeonato Pan-Americano e falei, ô Miguel, ele perguntou para mim o que precisa para eu poder ir para o Campeonato Pan-Americano. Eu falei, treinar, como você já está treinando, e a gente precisa de recursos. Fizemos uma vaquinha, né? Começamos a fazer uma vaquinha no ano virando ali e foi no mesmo local o PAN, ajudou porque a gente já sabia de logística. O Miguel não tinha nunca viajado de avião, o Marcos Simão foi no ano que o Bruno foi também, era tudo novo para ele. O Marcos Simão também topou ir e para o Miguel foi excelente porque os dois são muito amigos, então ali ficou um negócio pesado, muito bom, sabe? E aí a gente foi para o Campeonato Pan-Americano no ano seguinte e o Miguel não tinha nenhum resultado expressivo no Brasil.
Se eu não me engano, era o segundo ano dele de atleta federado e a gente foi para o Campeonato Pan-Americano porque eu acreditando no Miguel, não no que ele iria fazer, mas na vontade que ele tinha. Porque eu sei que com a vontade ele iria escalar bem, eu já conhecia a prova do ano anterior, né? Já sabia como é que ele iria se desenvolver na serra, que era uma serra muito dura, longa, e eu sabia que ali, no mínimo, ele iria fazer o melhor dele. Levamos outros atletas, como o Daniel Mendes, o mineiro, né, que é conhecido na região, e fomos todos para a Argentina novamente. E lá não foi diferente, o Luiz Miguel era um Bruno do ano anterior, né, na qual uma pessoa que ninguém conhecia, com uma capacidade física enorme dentro dele e querendo entregar o seu melhor. E a gente foi para a Argentina e não deu diferente no mesmo circuito, largou-se todos os atletas, o Miguel largou numa fila mais atrás, porque ele não tinha pontuação. E largou-se, foram os melhores, o Bruno, a galera foi tudo para frente, e o Miguel ficou junto com o chileno, e os 14 primeiros quilômetros de prova eram uma trilha, um XCO, na qual ele não tem tanta habilidade, né? Não tinha tanta habilidade, hoje já tem. E na hora que ele entrou no trecho onde eu estava no apoio, que é o pé da montanha, que é um degelo enorme, onde ele subiria 20 km escalando direto, ele passou com esse chileno e ninguém deu moral para os dois. Mas enfim, o Miguel fez uma proeza de escalar a montanha 80% dos 20 km em pé na bicicleta, que é a característica dele. Era uma hardtail, não é? Hardtail. Levando o chileno para a serra. O chileno gostou do Miguel, os dois foram passando a galera, e ali ele estava em 20º e 18º, não me lembro, que era o pé da serra. E aí foram embora, e para mim o Miguel estava em 18º na geral, corria pela Sub-23, eu vi que ali ele estava entre os quartos da Sub-23, um excelente resultado. Sim. Fui eu para o final da prova, o Miguel escalou a montanha junto com o chileno, né, e outros demais atletas, e eu fui para o final, no quilômetro, faltando 14 quilômetros, que era uma mesma trilha de chegada, próxima à que ele largou, e entrava para uma região de cactos novamente, um deserto mesmo, né, argentino. E ali eles teriam que subir a montanha e descer a montanha. Na hora que passa assim um cara de moto, né, porque ali é tudo por rádio, eu estava escutando por rádio local, não se fala ali, internet, era muito precário, e até hoje é assim. E aí eu estava no ponto de apoio esperando, então, o Marco Simão passar na frente do Luiz Miguel, porque o Marco Simão estava andando mais com o Luiz Miguel, muito próximo, porque largou até um pouco na frente. E aí não me parece os primeiros que largaram, não eram os mesmos, pareceu um cara, quem que era o cara que passeou no primeiro? Um tal de chileno, que era o mesmo cara que o Miguel levou para cima. Falei, o que esse cara tá fazendo aqui? Passou em primeiro na geral. E sendo que no começo da montanha ele estava em 10º, estava lá para trás. Passou ele, mas passou igual a moto. Foi embora. Passou 1 minuto depois, vem 3 atletas extremamente competentes, Bruno Lemes e mais 2 argentinos, brigando pela segunda colocação. Passaram brigando. Aí, beleza, né? Eu falei, eu tô com a garrafinha do Marco Simão. Me passa em 6º lugar com o capacete torto. Luiz Miguel, mas passou moendo. Só perguntou uma coisa pra mim, eu lembro certinho. Que colocação na geral que eu estou? Falei, o cara não tá brigando nem pra categoria. Que ele nem sabe que país que ele tá. Eu bati nas costas dele e falei, cara, vai que Deus tá com você. E entregou o rapinho e foi embora. E eu comecei a tremer e falei, cara, ele tá em 6º na geral. Aí entrou para 14 km de trilha dentro e era single track. Eu lembro que o Marco Simão passou logo depois também muito bem. Falei, nossa, os meus atletas estão andando demais. E aí eu já fiquei fora, liguei o rádio no carro e não conseguia contato, nada. Eu falei, cara, eu quero saber o que o Miguel tá fazendo. Quero saber o que o Simão tá fazendo. Ele estava em 6º na geral. E aí eu dei apoio pro Mineiro, dei apoio pro Daniel, peguei o carro e fui para a chegada. E ali ele me deu mais um tapa na cara que foi tipo a divisão assim em relação ao que é ser uma pessoa humilde. Porque ele ficou em 6º na geral, ou 7º na geral, e a chegada era num campo aberto, onde era uma pista de motocross. O chileno foi o campeão, o Bruno Lemes foi o vice-campeão e ficou um argentino com a 3ª colocação, que é o mesmo argentino que no ano que o Bruno correu, foi o vice. Chegou os melhores ali. E junto com depois dele chegou um cara que é ídolo na Argentina, que é o Dario Gasco, chegou o Dario Gasco também, e chegou o Catriel Soto, que é um argentino que representou e representa a Argentina nas Olimpíadas, e hoje corre uma equipe muito respeitada na Europa, que é a Beat. E aí passou o Catriel Soto e chegou atrás do Catriel Soto o Luiz Miguel Honório batendo lata com um rapaz
e ninguém sabia que rapaz que era. E aí acabou a prova, só que na chegada chegou os 6, né, geral, e chegou o Miguel disputando com esse cara. Gigante. Eu não sei quem ganhou até hoje. Você me desculpa se me perguntarem se eu estou puxando sardinha pro Luiz Miguel ou não. Se pegarem a foto no Instagram dele, eu não sei quem foi o campeão, porque não dá pra ver. Foi roda. O cara ele tirou a roda, o cara competiu o tempo todo atrás do Miguel, e ele marcou o Luiz Miguel e ele tirou a bicicleta exatamente na hora que deveria tirar e ganhou a prova. Foi muito bom e competente esse cara. Muito bom. E aí experiência conta também. Ninguém sabia que o cara era da Sub-23. Ninguém sabia, Val. Ninguém. Aí veio o comissário CI e falou: Miguel, você foi o campeão pan-americano. Ele deitou no chão, não chorou. E feliz por ter ficado muito bem posicionado entre os 10 melhores numa prova na qual ele jamais imaginaria que ele fosse ficar, sabe? E eu, felizão, fui lá, abracei ele, chorei pra caramba. Falei: cara, você é o campeão pan-americano. Ele ficou quieto, eu não sei o que tem dentro do coração dele, ele ficou quieto. Veio o comissário, pediu desculpa pra ele: você não foi campeão pan-americano, o cara que estava atrás de você que foi campeão pan-americano. E o cara é da Sub-23. Aí ele levantou, falei: puta cara, que bosta. Levantou e falou: meu amigo, se o cara, Paulinho, se ele veio atrás de mim e ele sustentou eu tava andando muito forte, falou desse jeito, eu tava andando, se ele veio até aqui e se no sprint ele ganhou, ele merecia ganhar de mim, parabéns pra ele. Saiu do meu lado e foi lá abraçar o cara. Aquilo ali pra mim acabou. Miguel é um cara de ouro, né? Muito. Peraí, para um pouco. Eu não consigo, eu sou boba. Então, mas por que pra você ainda considera o Miguel como campeão? Assim, você falou que você ainda tem isso com você. É porque ali, como no fato ocorreu, foi lá, abraçou o cara que realmente foi campeão da prova e em momento algum ele ficou triste por o cara ter sido campeão e segundos atrás o comissário ter falado que ele seria o campeão. Então eu vi que, independente do resultado, ele falou que o cara ele foi campeão porque ele merecia ter sido campeão, porque até então ali o cara estava na roda dele, e faz sentido. A gente às vezes, fica brigando, fica ali por picuinha na prova: eu não fui campeão porque disso, não. Ele falou: o cara ele foi campeão porque ele aguentou rodar na minha roda o tempo todo. Então isso daí não é desmérito do cara de eu ter chegado na frente dele ou não ter uma câmera para poder apontar quem realmente foi o campeão, porque naquela prova não se tinha chip. Na Argentina ali não tinha chip. E era um pan-americano. Então ele confiou muito na palavra do comissário, não teve recurso, não teve nada. E no vídeo, no lateral, parece que a roda do cara tá na frente. Não tinha nenhuma câmera pegando. Eu acho que tinha, sim, mas eu não lembro de ter visto foto, nada assim. Tinha meio que de trás, não ali na linha de chegada certinho, eu não lembro de ter visto. Mas ali foi decidido que o cara ele foi campeão e foi mesmo, né? E é um exemplo também isso que o Miguel fez, né? Porque a gente vira e mexe, a gente vê muito atleta aí, o chamado mimimi, né? Quando não vai bem numa prova, a gente sabe que são N fatores que levam às vezes o atleta a não performar, né? Às vezes o cara tá vindo num ritmo de treino bom, mas pega uma diarreia, um resfriado, alguma coisa, e mesmo assim vai pra prova, o corpo não responde, né? Sim. Mas o fato dele ter reconhecido que o cara mereceu acho que não é o que todos fazem, exatamente. Não é. E aí aquilo ali para mim ficou definido como uma atitude de ter disciplina. Ele já tem mais de ter humildade. E só para terminar também o assunto do Miguel, uma coisa que eu acho que é até legal de falar. O Miguel veio muito assim a ser reconhecido nacionalmente depois do Campeonato Brasileiro, né, de Marathon, que ele foi vice-campeão brasileiro. E eu lembro que na época muita gente falava: mas de onde esse cara surgiu, né? Porque, sabe, ouvi falar várias coisas do Miguel, né? Então, assim, muita gente duvidando da capacidade dele. Acho que alguns tendem também, não sei, acho que por algum sentimento nada bom, tendem a desmerecer o cara, né? Mas a gente que conhece e acompanha o Miguel há tanto tempo sabia que ali ele tinha chance real de se tornar campeão. Então, como que você vê isso? Assim, pra você não foi surpresa nenhuma, né? Assim como pra gente, eu acho que quem acompanha ele não teve uma surpresa, mas pro Brasil, né? Foi o cara da Jersey Rosa, né? Que chegou lá. Mas eu acho, vou pegar esse fato para finalizar e colocar uma pedra nesse assunto. Vou pegar esse fato
para poder abordar N situações e uma atitude na qual a gente é. A gente quem? A ForLab, a MEP, são as empresas que têm capacidade, caráter e competência de entregar o melhor produto, a melhor assessoria do Brasil, numa região que não é uma região de total visibilidade, a gente está no interior, mas a gente entrega o mesmo ou até superior a marcas, a empresas que estão totalmente em evidência. Então, uma vez que eu elevo um atleta ao patamar que ele é o melhor e eu ponho ele ao campeonato brasileiro e ele não é conhecido, a dúvida surge. Uma vez que eu pego um produto, lanço, tenho competência, tenho fábrica, tenho uma boa equipe, tenho bons competências para fazer que a coisa aconteça e eleva isso que é um bom produto, nem todo mundo vai acreditar porque não é conhecido. E no Campeonato Brasileiro não foi se diferente. O Luiz Miguel chegou lá como uma pessoa que ninguém sabia se o nome. E não é comum hoje no Brasil de você levar um atleta a ser o segundo melhor do Brasil na elite sem saber o nome desse atleta. Eu não me lembro quando a última vez que isso aconteceu. E meus amigos e minhas amigas, acostumem-se, porque hoje no mercado a mesma coisa vai acontecer. Empresas com total competência vão trazer produtos com acessibilidade e credibilidade, na quais igual ou superior a empresas que já estão altamente solidificadas no mercado. Então tem que se acostumar. E uma vez que nem tudo que você vê deve se comprar, é procurar origens. Que origem? Que pessoas que estão ao redor desse acontecimento, que pessoas que estão tomando esse suplemento. Isso se dá com um caráter e uma confiança muito grande. Então ali no Campeonato Brasileiro foi isso. Levamos uma pessoa que de regional todo mundo se conhecia, mas a nível nacional ninguém sabia o nome. Então foi-se rotulado lá o cara da camiseta rosa. Para nós que estávamos no apoio, é um ato engraçado, divertido, mas para nível nacional, um cara que é amante do esporte, que ama o mountain bike e marathon, não saber quem é o cara que estava em segundo, ao mínimo ele deve se colocar um ponto de interrogação na sua cabeça, porque ele sabe que ele está torcendo e tomando e utilizando, consumindo coisas que ele acha que é bom, mas se ele fuçar um pouco mais, mexer no doce, ele vai ver que tem coisas iguais ou superior no mercado, vai pagar um pouco menos, vai torcer por pessoas que têm uma brilhante história por trás da sua performance, e o esporte ele vai ser um pouco mais leve, sem panelas, vai ser um negócio um pouco mais interativo e integrativo. Então o fato do Miguel eu trago para o esporte, eu trago para o modo comércio, porque é isso que acontece. Exato. Não sei se você conseguiu me entender. Sim, ficou claro, acho que ficou claro para todo mundo. Mas beleza, vamos seguir, né? A gente tem total respeito aí pelo Miguel, né? Pela história. O Paulinho falou um pouco aí do suplemento, gente, e para quem não sabe, ele é um dos responsáveis pela ForLab hoje, não de pôr a mão na massa, mas foi com ele que a gente começou há 6 anos atrás, né? Aqui em Itajubá, Minas Gerais, onde a gente identificou esse gap aí de ter uma empresa que pensasse no esporte endurance, né? O Paulinho já trouxe pra gente, nossa, muita informação. É um cara que quando vai pra Europa sempre traz pra gente o que há de melhor, o que os caras estão tomando lá fora, o que a gente tem de tecnologia, novidade. Ele nos ajuda muito. Todos os nossos produtos, antes de ser lançado, passa pelas mãos dele, ele treina, ele testa, os alunos dele nos ajudam muito também. Então, assim, é um cara que hoje, se a ForLab existe, ele tem o seu papel aí, o seu percentual de culpa, viu, turma? A culpa é dele também. Mas quando a gente acredita, igual você falou, por que você acreditou no Luiz Miguel? Porque tem vontade. Por que eu acredito na ForLab? Porque tem vontade de querer entregar o melhor. Eu não vou colocar minha empresa, não porque a gente é amigo, mas não vou colocar minha empresa dentro de um projeto, dentro de uma outra empresa que quer apenas sugar do que eu tenho de melhor e depois sair pela porta da frente, usufruindo do que eu tenho de conquista, né? Então, quando a gente acaba identificando que existe vontade no projeto, a gente acaba estando junto. Então, lá atrás, quando ainda você era Bioflora, que a gente começou a desenvolver, vocês trouxeram a ideia de que já tinha uma gama de produtos
que dava para poder melhorar, eu não fiz nada mais do que minha obrigação. Eu não trouxe do exterior algo que poderia ser o top para eu poder passar para meus alunos, sendo que aqui no quintal de casa tinha coisas totalmente de alta tecnologia e com muita vontade de querer evoluir para poder fazer o mesmo. E nisso aí que você falou, agora tá em mim, né? Queimou? É engraçado que na hora que parou ali, parou aí, você viu? Eu fiquei, será que para? Não para, não. O Paulinho olhando. Voltando aqui, Paulinho, aproveitando aí um gancho do que você falou, acredito que assim como a gente, vocês também recebem muito pedido de patrocínio, né? Olha aqui, aí, ó. Aí. Eu vi. Não, eu tentei matar. Ignora. Você falou tá bom. Mas porque aí o pernilongo passa aqui, ó. Eu vi que tu tava estudando, eu sabia se tava tentando matar um mosquito. Beleza, pessoal, voltando aqui. O que eu queria falar agora com você, Paulinho, pegando um gancho aí do que você falou agora há pouco, como que vocês avaliam, assim, a MEP avalia pedidos de patrocínio? Eu tenho certeza que, assim como a gente, vocês também recebem isso quase que diariamente, né? E é o que você falou lá atrás também. Não dá, infelizmente a gente ajuda várias pessoas, a gente dá o patrocínio ali, mas é humanamente impossível você abraçar todo mundo, né? Quais são os pontos que você analisa quando você identifica a pessoa para se tornar um atleta patrocinado pela MEP? Pela MEP, o que eu identifico maior, o ponto maior assim, é a questão disciplina eu vou conhecer durante, a entrega eu vou conhecer durante, então não tem como eu já prever isso de início, né? O que eu vejo é organização e clareza perante a proposta dessa pessoa. O que mais tem hoje, e não é ruim, pessoas indicando, patrocina esse atleta, ele é bonzinho, ele anda muito, ele é um cara legal, ele é um cara que pegou pódio. Hoje, não que é importante, não é importante, mas só não é o principal, que é a conquista. Tá? O atleta hoje ele tem que saber se vender, e ele tem que ser organizado, ele tem que mostrar isso de uma forma muito clara para a empresa que ele busca o patrocínio. Então hoje, se vocês concordarem comigo, hoje tem N atletas aí em várias categorias que merecem um apoio muito maior de quem tem patrocínio. Mas por que um cara desse às vezes ele não vai à frente? Por falta de organização consigo mesmo. Ele não consegue juntar a história dele, igual eu contei hoje de boca cheia que a MEP tem, e transpor isso a quem ele quer buscar o patrocínio. Vender o peixe, né? Tem que saber de uma forma qual deveria ser feito. Ele tem que mostrar com clareza ao apoiador o que R$150 gera de impacto no mês para ele. Se eu chegar e você me ajuda aí com treinamento, o que a ajuda de treinamento vai gerar de impacto? O que ele faria com os R$260 que é o valor da assessoria hoje? Aí eu começo a enxergar de uma forma diferente. É um cara que já tem uma organização, ele sabe onde quer chegar, porque ele estudou e ele preveu todo o custo que ele vai ter na prova no ano. Então já é um cara diferenciado. Nem sempre o cara que anda bem, ele vai ser o contemplado, no caso da MEP. Porque a gente precisa de entender hoje que a gente não consegue abraçar todo mundo, porque senão a empresa não sustenta, né? É uma empresa, por mais que tem pessoa ali que ama o esporte. Então hoje a gente já consegue dividir muito bem isso. Então a dica que eu dou é se organizar, trazer para dentro de palavras toda a história que você tem dos seus antepassados, familiares, que o seu avô era um excelente atleta. É o caso do Mattia Van Der Poel, acabou de ganhar o Milan-San Remo na Itália, e a vitória ela ficou tão viscosa porque o vô dele ganhou a prova. A primeira prova, foi? Então trouxe uma vitória muito mais encorpada. Se ele não ligasse para isso, para o seu antepassado, para a história dele do passado, seria mais um atleta que estaria ganhando o Milan-San Remo. E as mídias, elas não fizeram isso, elas pegaram o voo, a foto antiga, trouxe um modo encorpado. E se ele não tivesse patrocínio, já iria ter logo em seguida. É um cara que anda bem. Então, por isso que eu falo, só andar bem não basta mais. Você tem que saber se vender. Então, monta um projeto e não corre atrás do que já está em alta evidência. A Forlab até o ano passado, no modo falando empírico, era uma empresa totalmente regional,
Mas se eu, como atleta, quisesse um patrocínio de suplemento, eu iria atrás da maior, da mais evidente no país. Nem sempre é assim que funciona. Você também tem que dar credibilidade aos pequenos empresários da sua cidade. Eles que vão te alavancar. Então, se você montar um projeto e mostrar para o cara do hortifruti que fica em R$45 a semana do que você precisa de consumir, e se ele puder te ajudar, vai impactar um valor mensal X, ele vai dar importância e te dar aquela comida, te dar todo aquilo que ele tem dentro da loja dele. E você estampa a marca. Porque você estampando a marca do hortifruti e você crescendo ali no esporte, pegando resultado, você levando resultado com uma viscosidade, um ponto bacana para o jornal da cidade, o supermercado vizinho vai crescer os olhos, mas por que o hortifruti está apoiando ele e eu não? Passa-se a ter o patrocínio do supermercado. Posteriormente, você colocando o supermercado em evidência, se tornando um atleta nacional, uma rede Carrefour da vida, vê o supermercado estampado uma hora ou outra, porque você está buscando meios da comunicação acontecer. Você passa a ter o Carrefour como patrocinador pessoal. Então isso deve ter essa projeção. Você deve olhar para o pequeno e ele te ajudar a te projetar para o grande. E não simplesmente querer ir direto lá na ForLab para poder conseguir a suplementação. Às vezes você pode começar com uma empresa que tem a mesma história que a ForLab lá na sua cidade e começar a ajudar eles a desenvolver o produto. Colocar a cara a tapa na prova, ficou aguado, ficou ruim, não teve contribuição de carboidrato. Então você deve se ajudar. A empresa da sua região a crescer junto com você e uma ajudando a outra, você vai ser projetado mais para cima. E às vezes não vai precisar nem chegar ao ato da realização pessoal de estar numa equipe, porque antes disso você já está totalmente realizado. Você já tem uma empresa grande que te dá todo o aporte financeiro, compra a bike que você quer. É o caso da RN. Quem que era a RN Tintas no ano passado? Quem sabia que a RN Tintas tinha mais de 56 lojas no sul de Minas? Hoje todo mundo sabe. Por quê? É uma empresa que viu através do esporte, né? O cara que ama o esporte, o dono, viu que ali ele poderia ajudar a incentivar atletas a serem pessoas melhores. Aí veio atletas que tinham a RN do lado de casa, mas nunca soube de nada, começou a pedir patrocínio para a RN, esperou a RN ter evidência no esporte para conseguir. Mas se ele já tivesse tido um insight antes, com um bom planejamento, o Bruno, que é o dono da RN, ele ia ver aquele planejamento, opa, eu amo esporte, o cara está me pedindo um patrocínio lá na cidade vizinha, eu vou ajudar ele. Olha só, pra você ver que poderia ter acontecido muito antes. Sair um pouco da caixinha também, né, da zona de conforto ali. E Bruno, convidar você para vir para cá também, participar do nosso Forecast, hein? Acho que vai ter um papo bacana também aí. Bom, pessoal, esse foi o papo hoje aqui com o Paulinho da MEP, o cara que mexe o doce. Quero te agradecer, Paulinho, pela sua disponibilidade, por dar essa aula aqui pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou passar aqui pro Paulinho agora falar para vocês quais as redes sociais. Quem ainda não conhece, dá uma olhada lá que tem muito conteúdo bacana, gente. Valeu! Obrigado, Val. Obrigado ao carinho, à amizade, né? a troca de experiência que a gente sempre acaba tendo. E para quem quiser seguir a MEP, né? A gente é MEP Training e a gente alimenta muito bem o nosso Instagram. A gente comunica-se muito bem em cima dessa plataforma. Então nos sigam lá tem dicas semanais, bacanas, legais, simples, para quem quer começar e não quer nada complexo, e dali partir, quem sabe, um atleta de alta performance, uma pessoa que quer emagrecer, um cara que quer buscar um objetivo pessoal de fazer uma volta grande de bike, enfim, ali tem dicas bem sintéticas para cada um dentro do seu objetivo, alcançar ele com bastante exatidão, né? Enfim, alcançar a sua vitória. Bacana. Última coisinha, já finalizei aqui, já agradeci, mas só voltando aqui que você falou uma coisa que me lembrou. A gente tem um lema de não para até cruzar a linha. Qual que é a linha da MEP esse ano? De conquista, independente de qual seja. Qual é o grande objetivo para esse ano? It's time to fly. Esse é o nosso lema. Mas
Esse ano a gente quer dar um passo maior em busca da pessoa. Então a gente está se programando para poder estar mais nas provas, né, com uma estrutura jamais vista por equipes, na qual a gente trouxe da Europa, o jeito que as equipes abordam seus atletas lá, e a gente está montando essa estrutura para a gente poder estar nas provas principais, né, desse ano, que ainda virão, já começaram, mas a gente não conseguiu ainda estar, em estar mais próximo da pessoa, porque atrás da pessoa é o atleta, e a gente acredita que nesse time, nessa ideia, a gente vai conseguir ainda mais performance, ainda mais sucesso. Então vem coisa boa aí, turma. Fica de olho aí, acompanha lá, Map Training, e vamos aí. Daqui a pouco tem mais grandes nomes participando do nosso Forecast. Fica de olho no nosso canal do YouTube.